você tem que entender que a obra que o Espírito Santo fez na sua vida já é uma mensagem poderosa para transformar outras vidas. Um exemplo muito claro que nós temos disso é a história da mulher samaritana. Vocês conhecem a história dela? Está escrita em João 4, eu vou resumir para nós. Mas uma mulher envergonhada pelo povo em que ela estava, que era o povo de Samaria. Ela era uma mulher que tinha tido 5 casamentos e o homem com o qual ela coabitava não era o marido dela. Ela se sentia tão envergonhada que ela ia tirar água no poço no horário de meio-dia, que era o horário em que as outras mulheres não estariam lá. Toda a cidade potencialmente conhecia a história dela e julgava ela por essa história. Enfim, essa é a história da mulher samaritana. Vem Jesus até ela, se apresenta a ela. É o primeiro registro bíblico que nós temos de Jesus ter falado com palavras que ele era o Cristo para alguém, foi para a mulher samaritana. Então a mulher que foi descredibilizada, envergonhada e vivia uma vida omissa por conta do pecado, foi a primeira a ter a boa nova da boca de Cristo, que ele era o Redentor, ele era o Salvador. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, em João 4, versículos 28, 29 e depois o 39, diz assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então para aqui por um instante. Você percebe que a mulher samaritana, ela não tinha um grande texto bíblico na ponta da língua. Ela não era sequer uma mulher de cultura judia para poder defender que Jesus era o Cristo. Ela não tinha um contexto que fazia ela uma líder religiosa. Pelo contrário, ela era uma mulher extremamente descredibilizada pela vida. Uma mulher considerada por todos só mais uma pecadora. E a mensagem da vida dessa mulher não é venham ver eu ministrar em um púlpito. Mas a mensagem dela é: olha, tem um homem que falou pra mim tudo sobre a minha vida. Será que não é ele? E o versículo 39 vai dizer para nós o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Alguns versículos em seguida vai falar que os samaritanos convidaram Jesus a ficar na cidade com eles. Jesus passa 2 dias com os samaritanos, ensinando para eles a respeito do reino de Deus. E aí eles falam bem assim: olha, num primeiro momento, nós havíamos crido em você por causa do testemunho da mulher. Mas agora que nós convivemos mais um pouco de tempo contigo, nós podemos ver a real profundidade do que é estar com você. Olha o poder do testemunho na vida dessa mulher, que através do que Jesus fez nela, agora ela conduziu uma cidade toda a crer em Jesus Cristo e se aproximar de Jesus Cristo. Eu quero te propor que o que Jesus fez na sua vida tem o poder para aproximar pessoas de Jesus e descobrirem a profundidade do seu amor. E uma outra coisa que inclusive o apóstolo ministrou sobre mim aqui enquanto a gente estava no louvor, que eu não tinha parado para me atentar, mas é verdade, é o seguinte: vocês se lembram que a história dessa mulher é uma história de vergonha, é uma história de dor, é uma história de pecado, é uma história de derrota. O testemunho dela de ser uma mulher abandonada, de 5 maridos, de adultério, não é uma bela história de se ouvir. E aí, de repente, essa mulher volta para a cidade e ela tá falando bem assim: gente, tem um homem que falou para mim a minha história. E eu imagino que a reação dos samaritanos é: sim, a gente conhece a sua história, você não deveria estar morrendo de vergonha porque ele falou a sua história? O fato dela ter falado sobre a sua história com alegria e com expectativa e não com tristeza e vergonha é a prova de que o poder de Deus agiu na vida dela. O que eu quero te propor é que as áreas da sua vida que hoje você se sente caído ou envergonhado são as áreas que Deus vai restituir e te dar alegria e autoridade. Eu não sei qual foi a cara que essa mulher chegou na cidade para falar sobre Jesus. Eu sei que ela falou com um entusiasmo tal que conduziu uma cidade ao arrependimento. Esse é o poder de um testemunho. E eu quero te propor algo que nós temos que vigiar, que nós temos que ficar atentos, que é o seguinte: muitas vezes a nossa história vai gerar certos momentos ruins, vão acontecer certas intempéries, vão acontecer certos momentos em que a gente não vai se sentir num lugar agradável. E eu quero te propor que quando isso acontecer, você tem 2 caminhos: ou esses desafios se tornam a sua muleta, ou eles se tornam a sua arma. Você tem que ficar bem atento, porque quando uma dificuldade passa o seu caminho, tem pessoas que vão abraçar essa dificuldade e caminhar o resto da vida apoiados na dor que a pessoa passou.
O que Jesus está nos convidando é a nós largarmos as nossas muletas e nos munirmos de armas contra o inimigo. Eu quero ser uma dessas pessoas. E prosseguindo, também quero nos propor que esse mesmo reino que faz algo em nós, ele também deixa marcas em nós e nós começamos a nos comportar segundo essas marcas. Então, um exemplo que os casados vão entender bem: quanto mais tempo você passa com uma pessoa, ou quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais parecido com ela você se torna, verdade ou mentira? Meu irmão, quando você tem um amigo muito íntimo, de repente vocês têm os mesmos trejeitos, de repente vocês escutam as mesmas músicas, gostam das mesmas coisas. Ou quando você está já casado ou namorando a sua parceira há muito tempo, sabe quando a sua mulher, meu irmão, ela te dá aquela olhada de rabo de olho e ela não disse nada, mas você já entendeu tudo. Por que isso acontece? Isso acontece porque o relacionamento de vocês, a cultura que vocês geraram, ela carrega tanta intimidade que você já entende, você já compreende, e esse relacionamento já molda a sua atitude, ele já molda o seu comportamento, já molda a sua postura. O que eu quero propor para nós também é que quanto mais tempo nós passamos com Jesus e quanto mais tempo nós mergulhamos no reino de Deus, mais esse reino vai gerar marcas na nossa vida que as outras pessoas verão mesmo sem a gente querer. Tem pessoas, meu irmão, que passam pelo nosso caminho e elas não são cristãs. Elas não conhecem o Espírito que nós conhecemos. Mas você já cruzou o caminho de alguém que falou bem assim: nossa, você tem uma energia boa. Nossa, tem algo diferente em você. Você é um ser de luz. Não é que a gente se tornou do nada um ser de luz cósmico. Mas quer dizer que o nosso tempo com Jesus foi tempo suficiente a ponto de nós brilharmos como Ele brilha, à luz do Pai.